Livro de 1 João, capítulo 1. Vamos começar do versículo 1. Vamos até o versículo 9. Quase todo, né? Deixa eu ler tudo. Vamos ler aqui. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, com os nossos olhos e contemplamos, e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e esta luz temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar a nós os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar. Amado Pai, queremos clamar a Ti pela Sua palavra, pelo que o Senhor quer falar conosco nesta noite, Pai, o que Teu Espírito quer ministrar em nossos corações. Vem falar conosco, Pai, vem transmitir a Sua palavra, vem nos enriquecer com ela, Pai. Pedimos a Ti neste momento, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos aqui a palavra do Senhor, o escritor João, quando ele escreveu esse texto, na verdade ele escreveu, consecutivamente ele escreveu os 4 textos, né, o evangelho dele, as 3 cartas e o livro de Apocalipse, um seguindo o outro, com o desejo de avisar a igreja a experiência que ele teve com o Senhor, a experiência que ele teve de estar numa comunhão, ou vamos dizer, de uma vida íntima com Deus. Todas as escrituras que estavam rodando naquele tempo eram gerais, falava de coisas que Jesus tinha feito, como o livro de Marcos, que foi o primeiro livro sendo escrito e que circulou no tempo dos apóstolos. Nós vimos que aquele livro falava sobre os milagres, falava sobre as coisas que ia chamar a atenção do poder que Deus tinha. João queria mostrar um lado que muitos não tinham experimentado. Ele queria mostrar um lado que ele tinha, como ele fala, tocado com as suas próprias mãos. E ele começa a escrever essa primeira carta, as 7 igrejas que você vê no livro de Apocalipse, nós tudo conhece. Aquelas 7 igrejas, é as mesmas igrejas que ele está escrevendo este livro. Não sabendo que isso ia chegar até nós, mas querendo enfatizar. Porque ele estava pregando o evangelho e ele foi tirado daquele lugar, foi lançado na ilha de Patmos, escondido, ele estava lá por tentativa de matá-lo, por tentativa de parar de ele falar. E naquela situação, uma ilha de pedras, né? A ilha de Patmos, uma ilha de pedras, cercada de mar, cheio de tubarão. Ele naquele lugar, ele esperava que ele ia morrer, que ele ia entregar. Mas pelo contrário, naquele lugar ele teve inspiração de Deus para falar a palavra, para ministrar algo que estava dentro da sua alma, dentro do seu coração. E ele começa para trazer uma mensagem que resumia a sua experiência com Deus. E essa mensagem que ele começa a falar aqui, não existe condições.
Não existe nada que o homem precisa fazer. Ele começa a falar aqui sobre quem Deus era, quem ele conheceu, quem ele tocou, quem ele conseguiu sentar do lado. Ele falando aqui que era desde o princípio, ele falando de Jesus, falou assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos em nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. João queria trazer para o coração nosso um sentimento de que ele aproveitou todos os minutos que ele pôde ter com o Senhor. Que ele aproveitou o tempo que ele tinha com Deus. Muitas vezes nós não aproveitamos, meus amados, o tempo, as experiências, a caminhada que temos com o Senhor. Ele falou assim, eu aproveitei, eu toquei nele, eu ouvi as suas palavras, ela gravou do meu coração, ela ministrou na minha vida, ela me trouxe vida. Ele queria mostrar nessa carta uma visão diferente do Senhor. Ele queria mostrar uma visão de um Deus que não somente estava no céu, mas estava dentro do seu coração, que estava trazendo um estado de comunhão maior. E ele queria trazer isso para aquele povo, naquelas cidades, onde que eles estavam sendo meio discriminados. Era uma nova geração de cristãos que eram judeus misturados com gentios, outros que eram totalmente gentios, eles estavam sendo discriminados, né? Vocês não estão na herança, vocês não estão completamente. Ele queria mostrar uma comunhão diferente que eles podiam obter. E na verdade, de todos os discípulos, ninguém teve comunhão com Deus como João tinha. E quando ele escreve essa carta, ele começa a mostrar a grandeza de Deus, como Deus é tremendo. E ele começa a falar, a vida se manifestou. Meus amados, como é lindo quando nós olhamos para Deus como vida. Não olhamos como Deus, como... Às vezes viemos para a igreja, estamos cansados, nós somos seres humanos, reclamamos, nossa, eu estou cansado, não tenho nem vontade de ir para a igreja. E muitas vezes nós não vamos para a igreja porque nosso cansaço físico. Mas se sabemos que aqui o dono da vida vai vir, a nossa atitude, nossa perspectiva, o que olhamos para entrar neste lugar muda. Meus amados, tem dia que nós não temos vontade, cansados. Às vezes estamos estressados, eu vou para o colégio estressado de aula e de matéria e de computação que eu estou fazendo. Mas eu falo, Deus, aonde nós vamos para ouvir a palavra da vida? Só Deus tem vida. Ele falou assim, olha, eu encontrei vida. Eu encontrei a solução para mim. Ele queria enfatizar isso para aquele povo. Para que as palavras... as perguntas não trouxessem eles a se afastar da verdade, a fazer decisões erradas que o afastarem da verdade. Ele continua falando assim, olha, nós a vimos e dela testemunhamos. Ele queria mostrar que não era uma ideia, não era uma suposição, mas era uma coisa real, era uma coisa viva. Você pode ver uma pessoa que tem uma experiência por Deus, porque ele conta as histórias, o que ele está passando, como se fosse hoje, como se fosse algo tão tremendo na sua vida, que ele tem de sair. Pedro, quando estava quase sendo preso, falou assim, como podemos calar? Como podemos ficar calados daquilo que nós temos visto? Como vocês vendo milagres, vocês vendo as coisas, como você pode ficar calado? Como tendo experiência, tocando no mestre, vendo o que ele faz por você, como ele levanta em favor de você, como nós podemos ficar calados? Se esse Deus está tocando a sua vida, se você está tendo experiências com Ele como João, como é que podemos ficar calados? Como é que podemos estar insensíveis? Tem uma música que eu gosto do Jesus Culture, que na música fala assim, eu não quero ficar calado, eu não quero se tratar como o Senhor não está aqui.
Eu acho lindo porque a ideia é que nós vimos na igreja e tratamos como se o Senhor não estivesse aqui. E Ele prometeu, não por causa de você, mas porque Ele queria trazer uma base, meus irmãos. Muitas vezes nós pensamos que Deus faz por nós. Deus faz para declarar que a sua palavra imutável. Deus está aqui porque Ele falou que Ele está aqui. Vocês tudo podiam não estar aqui, mas Deus ia estar aqui porque essa é sua casa. Nós vimos aqui o escritor falando assim, olha, dele testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestado. Nós lhes proclamamos o que vimos, o que ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. E ele para. Eles põem versículos ali, eles põem títulos aí, mas ele para. Porque ele estava declarando sobre Deus. E quando ele foi declarar para eles, ele começa com condições. Tudo nos próximos versículos fala de si. Se isso, se aquilo, porque existe condições quando tem a ver com nós. Quando tem a ver com Deus, não existe condições. Ele é imutável, Ele é todo-poderoso. Ele não para de ser quem Ele é, se nós queremos ou não queremos, se nós gostamos ou não gostamos. Ele é Deus, Ele sempre vai ser Deus, Ele sempre foi Deus, e Ele vai sempre continuar na sua posição. Mas, quando tem a ver com nós, existem condições. E é o que Deus está querendo falar conosco nessa noite. Aqui tem duas condições simples, eu não vou pregar muito tempo que nós temos que ser hoje, mas ele fala de duas condições que são extremamente importantes. João escreveu porque para ele foi a diferença entre vida ou morte. E ele começa falando que existe uma mensagem que foi transmitida para ele. Esta mensagem que dele ouvimos, transmitimos a você. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmamos que temos, aí ele fala, se afirmamos. Se fazemos uma declaração firme, essa palavra no grego é uma palavra que é fixa, não pode ser mudada. Quando saiu da boca é uma afirmação. Se afirmamos, se dizemos com certeza, olha o que fala, se dizemos com certeza que temos comunhão com Ele. Então, João estava querendo falar da comunhão, porque ele começa a declarar, olha, eu tenho comunhão com Deus. Ele fala, eu estou em comunhão com Deus. O meu tratamento, o que Deus me colocou nessa terra, o que Deus quer que eu fale com vocês é sobre comunhão, intimidade. Ele fala assim, mas eu quero ver as condições que você estabelece comunhão. E ele está falando com a igreja, ele está falando com nós. E ele fala assim, essa é a mensagem que ouvimos. Aí ele fala assim, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aí você fala, mas eu não estou entendendo, pastor. Andamos nas trevas, o que ele está falando? Essa palavra significa que você não está podendo enxergar. Então, vamos imaginar o que João está falando. Ele fala assim, olha, se fazemos uma declaração que temos comunhão com Deus, mas nós não enxergamos Deus, o que acontece? É o que ele está falando. Se andamos com Deus, mas não conseguimos enxergar Deus. É engraçado quando nós vemos o escritor do livro de Hebreus, ele fala sobre fé. Ele faz uma declaração muito forte e nós pulamos por cima que, não, isso é muito fácil, muito simples, muito óbvio. Né, pastor? A Bíblia fala assim, isso, você fala que você tem fé, primeiro você tem que dizer que Deus existe, e é muito simples isso aí. Não, não é só Deus existe. Não, tudo bem. Você vai na rua, pergunta se a pessoa é filho de Deus, e fala assim, eu sou filho de Deus. O homem pode estar fazendo macumba, ele é filho de Deus. Na sua visão, ele conhece Deus. Na sua visão, ele tem fé. Na sua visão, ele tem tudo isso. Então, eu falo assim, se afirmamos, se nós conhecemos, se nós temos fé, nós falamos que Ele existe. O que significa isso? Que nós cremos no Deus. Igual o pastor vem aqui e fala sobre oração. Ele vai, ora e faz as suas consagrações e Deus cura. O que acontece aí?
Aí ficamos todos alegres. Uau, que coisa linda, né? O pastor teve de orar, o pastor teve de consagrar. Aí Deus faz uma coisa. O que Deus está vendo no coração dele? Por que Deus podia fazer isso com todo mundo aqui? Não, pastor, ele é pastor. Não. Deus podia. Se ele visse algo, porque a Bíblia fala assim que quando nós reconhecemos que ele é Deus, Deus o quê? Recompensa o galardoador daquele que o... Então, por que nós buscamos a Deus? Por que você ora? Não, porque é culto de oração. Não. Por que você levanta de madrugada para orar? Não, porque a minha mãe ensinou. Não, por que você vem na igreja? Porque não, o irmão falou que é dia. Não, irmãos. Se nós entendemos com quem nós estamos falando, se entendemos que ele é a solução de tudo que precisamos, igual aquela velhinha que foi para o juiz e falou, juiz, resolve meu caso, porque na mente dela o juiz podia resolver o seu caso, e ela não parava e não parava de encher a paciência daquele juiz até ela ganhar o que ela quis. Se nós entendemos com quem nós estamos lidando, se nós estamos entendendo que ele é aquele que pode fazer tudo por nós, ele recompensa. A recompensa está ligada com a ação ou ao que você está pensando dentro do coração, porque só Deus conhece o coração do homem. Só Deus sabe o que está dentro de nós. Nós vemos, olhamos e falamos assim, não, esse é crente, esse não é. Esse parece carnal, esse não é. Mas Deus vem dentro da alma. Deus vê a sinceridade da alma. Deus vê o que nós estamos vendo dele. Então, quando João pega, ele fala assim, olha, se afirmamos ou fazemos uma declaração que temos comunhão com Deus, o que não tem crente aqui dentro que não fala. Nós temos comunhão com Deus, nós tudo, ninguém vai falar, não, eu estou péssimo hoje. Muito raro você ver uma pessoa tão sincera que vai falar, olha, hoje eu estou mal, eu não estou indo bem. Mas vamos falar, em geral todo mundo fala, eu estou bem com Deus, mas se falamos e não conseguimos enxergar Deus, nós estamos mentindo. Para quem? Para nós. Quem está sofrendo? Nós. Quem não está alcançando? Nós. Aí eu vejo o pastor aqui subindo e ele está alcançando porque ele está vendo. Então, qualquer coisa que ele está vendo Deus, ele fica, uau. Você já viu a pessoa? A gente fica até meio bobo. Quando nós começamos a entrar na dimensão de intimidade, nós começamos a ver Deus em tudo. Nossa, o copo d'água, thank you, Jesus. Antigamente, é bom você me dar água, amigo, eu estou com sede. Não. A nossa visão muda quando nós entendemos que prover. Jesus estava naquele lugar, num poço. A mulher olhou para ele e falou assim, ele olhou para ela e falou assim, me dá água. Ela não enxergava como nós não enxergávamos. Às vezes, se Jesus entrar neste lugar e sentasse aqui num banco, a gente às vezes não ia enxergar que é ele. Mas ela não enxergou que ele era o Filho de Deus, mas ele falou assim, se você soubesse quem eu sou, não era eu que pedi água para você, mas você que pedia água para mim. Quando nós enxergamos com ele quem ele é, nós mudamos. Nós mudamos, em vez de só, não, Senhor, pedimos que sabemos que ele é aquele que dá água. Eu falo assim, e ela falou, quem é você? Eu sou aquele que tem água viva. Eu sou ele que não só tem água que fica borbulhando no seu coração, ela jorra, ela é igual naquelas fontes que levam você para a vida eterna. E aquela mulher foi impactada e ela começou a enxergar. Pode você ser um profeta? Pode você ser um homem? Não, falou assim, e ele pela primeira vez na Bíblia ele fala assim, eu sou o Cristo. E a vida dela muda. Olha a diferença. Em poucos capítulos, aquela mulher ganha a sua cidade inteira porque ela reconheceu quem Jesus é. Então nós vemos que tem uma ligação do que vemos que Jesus é, do que fazemos para Ele. Há uma ligação daquilo que enxergamos. Por isso que ele fala, aquilo que eu vi, aquilo que eu toquei com a minha mão, isso eu declaro para você. Meus amados, está ligado. Ele fala, olha, vocês dizem que tem comunhão, vocês dizem que vocês têm essa ligação,
mas vocês não conseguem enxergar Ele. Quando Ele ajuda você no seu trabalho, quando Ele está ministrando na sua vida, quando Ele está protegendo os teus filhos. Eu me lembro quando eu estava nas drogas e minha mãe um dia estava chorando, estava orando no meio da madrugada, porque não chegava antes de casa, antes das 5 horas da manhã. E ela orando e chorando, e ela ouviu uma voz falar: o teu filho Alex está morto. E ela dormindo no joelho, levantou, falou assim: o meu filho é de Jesus. E eu bati na porta e entrei. E eu não sabia de nada, mas ela via, ela sabia quem podia ajudar ela. Quando Davi estava no meio das guerras, fugindo de Saul, porque ele não queria ir contra o ungido de Deus, ele está escondido, ele não tinha amigos, ele tinha um Deus que ele olhava das montanhas e escrevia os seus salmos: de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Ele tinha mais de 600 homens, ele tinha homem que daria a sua vida por ele, mas o seu socorro vinha do Senhor, que criou os céus e a terra. E João está lá olhando. Você tem comunhão com Deus e você não está enxergando Deus. Ele não está falando que você é pior ou maior. Ele fala assim: para você ter comunhão com Deus, você tem de começar a enxergar com Deus. Aí você fala: pastor, mas como? A Bíblia fala que os céus declaram. Você olha para cima, você olha para os lados, você olha para a terra, tudo está declarando que isso aqui tem um construtor. Que isso aqui tem alguém que colocou a sua mão. Que isso aqui tem alguém que fez a sua obra. Nós temos de enxergar Deus. Ele fala: você tem comunhão, mas se você não se anda, se o mover da sua vida, se a função da sua vida é uma função que parece que você é cego. Essa é a palavra. Escuridão aí, as trevas aí, é uma palavra que significa cegueira, não só escuro. Então, o que você vive diariamente está declarando que você está cego. Mas ele não para aí. É muito ruim quando a gente recebe uma palavra e não tem escape. Não tem ajuda. Não tem um Deus que levanta. Não tem um Deus que entra na fornalha, né? Nós somos falhos. E precisamos de um Deus que não só nos mostra o caminho, mas estende a sua mão para nos ajudar. E ele continua falando: peraí, ó. A sua prática não está segundo a verdade. E ele fala no versículo 7. Se, porém. Então é uma escolha. É uma escolha de como você vê e como você não vê Deus. Ele fala aqui, ó. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz. Aí ele fala uma coisa interessante. Então temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí você fala: mas não estou entendendo. Por que eu andar? O que ele está falando? O caminhar. Relacionamento. Deus viu, a primeira pessoa que viu o problema de ficar só foi Deus. Ele olhou para o homem e falou assim: o homem não pode ficar só. O homem não pode viver sem relacionamentos que traz ligações para o resto da sua vida. A igreja foi unida para criar relacionamentos. Pessoas que não me conhecem, né? Eu estou aqui há 20 anos, mas eu passei um tempo em Bridgeport, então nem todo mundo me conhece. Então você não gosta, sabe que eu gosto. Você não gosta, sabe que o que eu gosto de comer. Você não sabe de mim, então você não tem um relacionamento comigo. Você tem um relacionamento com um cristão. Que você, oi, pai do céu, pastor. E assim que vivemos a nossa vida com Deus, é como se olhamos, pai do céu, pastor. Pai do Senhor Deus, Pai do Senhor Deus. Mas não sabemos o que Deus gosta. Nós não sabemos o que faz Ele zangado. Nós não sabemos que Ele ama nós ficamos reclamando: tu me amas, Senhor, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Nós ficamos fazendo perguntas que estão declarando que nós não temos realmente o quê? Conhecimento do que Ele faz, do que Ele diz. Quando eu vim na igreja, eu era um rapaz muito rebelde, muito
livre, né? Hippie. Bem assim, primeira vez que eu na igreja, eu de ponytail, né? O pastor Rubens estava tocando, eu falei, que cara bom no guitarra, gente. Eu não estava nem interessado que eles pregaram. Eu fiquei, uau, nossa, que solo. O homem pegou, pá! Eu falei, esse aí é comigo. Eu assim, entrei lá e falei assim, cara, você devia tocar numa banda. O pastor. Ele falou, obrigado. E assim, muitas vezes, irmãos, nós estamos não entendendo e nós fixamos em algo. Deus estava querendo mostrar para mim algo diferente. Quando eu entrei na igreja, eu estava tão alegre e eu não sabia por quê. Porque eu nunca tive tão alegre na minha vida. Eu nunca tive feliz na minha vida. Eu sempre preenchia minha felicidade com bebida, com droga, porque eu queria ser feliz, porque todo mundo quer ser feliz. Então eu fazia tudo, pulava de pedra lá em Denver, 30, 40 pés, para ver se eu conseguia. Fazia coisas absurdas. Se Cindy deixava, eu até pulava de avião. Mas ela falou que não é uma boa ideia. Então, mas nós temos assim uma vontade de ser feliz, uma vontade de experimentar tudo, mas quando eu cheguei na igreja eu estava feliz e não sabia. E eu não falava muito bem, o pastor sabe, eu não falava bem em português. E eu tentava explicar, e eu ficava na igreja, eles pregavam e falavam assim, eu estou feliz e não entendo nada do que eles estão falando. E aí eu falei assim, mas tem uma razão por isso. E tem uma razão. Você viu que quando ele começa aqui, ele fala assim, olha, a razão que eu escrevi este livro é para que a nossa, ele não está falando de vocês, é para a alegria dele seja completa. Algo que acontece quando Jesus entra em nosso coração. Ele traz uma alegria que nós não conseguimos conter. Ele traz uma alegria que é tão boa que nós queremos dar para todo mundo. Não é para os amigos, é para os inimigos, é para as pessoas que fazem nós mal. É uma coisa diferente. Às vezes não entendemos, não temos capacidade de conhecer a palavra suficiente para entender. Mas aí eu comecei a buscar. Eu comecei a ver o que ele fez por mim. Eu comecei a entender o que a cruz representava. Representava eu, representava os meus erros, representava a minha vida, tudo que eu fiz de errado, tudo que podia me condenar. Quando eu estava ministrando para os homens de jovens essa semana, eu comecei a falar que o nosso relacionamento com Deus é diferente para cada um. E fala assim, eles falaram, o quê? O pai tem um relacionamento diferente. O Filho, você tem um relacionamento diferente. E o Espírito Santo, você tem um relacionamento diferente. Com o pastor, o Pai, você tem relacionamento com a sua honra. Nós estamos buscando a santidade de quem? Do Pai. Nós estamos buscando o quê? A conexão com o Pai é uma conexão de honra, uma conexão de santidade, é uma conexão de obediência. Porque Jesus veio aqui, ele obedeceu o que o Pai mandou ele fazer. Há uma conexão, a comunhão. Você lembra quando Moisés chegou perto daquela monte? Deus falou assim, não sobe. Antes de você se santificar, para você ter comunhão com Ele, você tem que ter santo. Ele sabia que a comunhão com o Pai é sobre santidade. Por isso que buscamos santidade, não porque nós queremos ser melhor que ninguém. Mas porque para ter comunhão com Deus Pai, você tem de ser santo. Porque Ele é santo. Simples, a comunhão com o Filho é diferente. A comunhão que temos com o Filho é sobre misericórdia. É sobre graça. É sobre um amor incondicional. É sobre gratidão. Completamente diferente. Jesus não precisa de muito protocolo. Venha a mim, vós que estão cansados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Toma sobre mim o meu jugo e eu te darei o quê? Descanso para Jesus a comunhão é diferente. Ele recebe todo mundo. Venha. Eu tenho aqui, o povo fala assim, por que você está comendo com os pecadores? Ele fala assim, olha, eu estou comendo com os pecadores, porque eu vim para dar medicina de vida para aqueles que estão doentes. Diferente da comunhão. Você apresenta seu papai com pecado, você morre na hora. Por quê? Porque Deus é santo. E a comunhão com o Espírito Santo é uma comunhão diferente, onde nós sentimos Deus. Nós ficamos até bobos, sentimos a glória, sentimos presença, ouvimos a sua doce voz. E a comunhão que temos com Ele é uma comunhão de nos guiar, de ser não só advogado, é uma comunhão diferente, é uma comunhão de ser aquele que nos ajuda, é uma comunhão íntima, é uma comunhão onde que Deus habita entre os homens.
toda a história da Bíblia se termina no Jeremias 31, onde Deus muda a aliança de ser uma aliança, onde o Espírito Santo nos leva para entender quem Deus é. E o Filho nos protege para que a ira de Deus não nos consome. Porque naquele tempo não existia um justo sequer. Antes daquele tempo não existia ninguém que podia chegar de Deus, porque todos os nossos pecados nos separavam de Deus. Jesus entrou e trouxe uma comunhão nova. O Espírito Santo entrou e trouxe uma comunhão nova. Nós sentimos Deus, nós choramos com Deus. Ele tem, a Bíblia fala, ele tem ciúmes de nós. A Bíblia fala que ele entristece por nós. Há uma comunhão diferente. Deus está querendo nos trazer e entramos pela porta que é Jesus, absorvemos a comunhão do Espírito Santo e nos santificamos para entrar na presença do Pai. E aquela presença grandiosa que vimos nos livros de Zacarias, nos livros de Ezequiel, onde que Deus entra, os anjos declaram que é a sua santidade, declaram que Ele é santo, declaram que Ele é maravilhoso, as coroas descem, como fala no livro de Apocalipse, tudo se dobra, tudo se cala, e aqui Ele fala, porém, andarmos, começamos a estabelecer, igual eu falei, vocês não conhecem eu muito bem. Tem uns irmãos que me conhecem. Aí eles vêm lá em casa, eles já batem na porta. Oi, pastor, vem aqui. Quando eu era pastor de Bridgeport, os irmãos ligaram para mim. Pastor, sim, queremos convidar o senhor para um churrasco. Eu falei, é verdade? Esse domingo? É, um churrasco, você é convidado. O senhor não precisa trazer nada. Eu falei assim, aonde que é? Na sua casa. Eu falei, que bom. Você imagina, fui convidado para ter um churrasco na minha própria casa. Eu falei, muito obrigado por me convidar para comer na minha própria casa. Mas o senhor não preocupa não, que nós trazemos carne, trazemos refrigerante, você só precisa abrir a casa. Eu falei, tá bom. E assim temos comunhão com Deus, porque quando nós começamos a entrar na presença de Deus, nós entramos, sabemos que o sacrifício somos nós trazemos, e Deus traz tudo, Ele traz fogo, Ele traz unção, Ele traz cura, Ele traz tudo. Só não traz você. E ao andarmos com Deus, o povo chama a gente de macaco velho, mas na verdade nós somos macacos perto, porque conhecemos e prosseguimos a conhecer aquele que dizemos que amamos. Aquele que diz, e aí ele continua falando assim, se isso começa a agir na sua vida, se crescimento espiritual, como fala em 2 Pedro, né? Se essas coisas crescerem na sua vida, né? Temperança, se essas coisas crescerem na sua vida, domínio próprio, se essas coisas crescerem na sua vida, amor fraternal, aí você não serão inoperantes, aí você não serão infrutíferos. E Deus está levando quando nós andamos com Ele, simplesmente caminhamos com Ele, pela sua palavra, pelos ensinos dos apóstolos, pela oração. O caminhar não é você andar, mas o caminhar é o proceder da tua vida. E aí acontece, você começa a enxergar Deus. E aí quando eu conto para os jovens, né? Quando eu queria aumento no meu trabalho, eu orava. Aí fala, pastor, você é doido. Não, mas eu entendi, eu não era muito inteligente. Eu entendi que Jesus falou assim, ó, se você deixar aqui, ó, corte seus galhos. Que eu sofrendo, passando luta, e Deus corta meu galho. E você não deixar que eu pule a sua vida. Então, tudo que você pedir no meu nome, eu os darei. Eu falei, ok, pode mandar, pode cortar, pode fazer. Aí, quando eu precisava de uma coisa, eu falei, Jesus, eu preciso de um aumento. Aí Deus falava, ok. Chegava eu fazia na segunda, na quinta, meu patrão falava, eu te dei um aumento, tá? Eu falei, glória a Deus. Mas eu não fazia toda hora, né? Mas eu falava na hora que eu estava precisando. Na hora que eu estava necessitado, na hora que eu falei, olha, eu falava com Deus. Nós fomos ensinados. Aí nós ficamos com raiva com o nosso patrão, quando ele não dá nos aumentos, nós ficamos com raiva desse rapaz, com esse rapaz, com aquele rapaz, mas o nosso Pai está no céu esperando que os seus filhos abram a boca e falem o que necessitem.
Andamos com Ele. Aí você começa, não, no começo, e você pede um chiclete. Aí Deus dá um chiclete. Aí você pede isso. Mas não estou falando de coisa, eu quero que vocês possam visualizar. Porque às vezes Deus dá coisa que você não espera. Porque eu nunca esperei de ser pastor. Na verdade, nunca quis ser pastor. Mas não, Deus deu. Deus dá as coisas às vezes que nós não esperamos, que nós não colocamos na nossa mente. E Ele fala assim, se porém andarmos à luz... Aí Ele fala assim, há condições que acontecem. Nós aprendemos a dar valor uns aos outros. Quando você anda com Deus, você vê que Deus dá valor à coisa mais pequena, mais significante. Você, como um servo que anda e aprende o Senhor, começa a olhar para o irmão e fala assim, não, você é uma benção, irmão. O homem é enrolado. Não estou falando que você é enrolado. Eu falando, o homem é enrolado e você fala, você é uma benção, irmão. O homem faz tudo e você fala, nossa, que homem. Vou orar por você, meu amado. A tua visão, você começa a ter comunhão. Os pecadores, eu acho interessante, nós falamos que não precisa ter reputação, não precisa se preocupar. A Bíblia fala que a igreja era bem vista pelo mundo. Uau! Quando eu vejo esses irmãos aí falando mal disso, falando mal daquilo na televisão nacional, eu falo, gente, aí nós paga. Aí você vai num lugar e você fala que você é cristão, às vezes fala assim, fala que você é pastor, nossa, nem olha para mim, meu filho. Antigamente ser pastor era uma honra nesse país, está virando uma vergonha, por quê? Porque as pessoas vão abrir a boca para falar besteira. E falar, eu sou crente, eu sou de Deus. Amados, nós temos que ter cuidado. E ele fala, porque há uma reação com andar com Deus. Você começa a ver diferente e Deus começa a ver você diferente. O sangue de Jesus, Ele começa a perdoar. Deus vê as suas falhas, as suas fraquezas. Mas aí, essa é uma condição, a condição da comunhão. Aí tem outra condição, nós continuamos aqui, ele fala assim, se afirmamos de novo, uau. Eu falo assim, ó, fez outra declaração. Se afirmamos que estamos sem pecado. Uau. Aí há uma outra. O João está falando, eu quero que vocês entendam duas coisas. Você precisa andar com Deus, precisa ter comunhão com Ele, mas você precisa saber o relacionamento entre o homem e Deus. Você precisa conhecer o relacionamento entre o divino e o pecador. Você precisa entender a sua fragilidade, sua fraqueza. E ele fala assim, olha, logo depois que ele fala, é engraçado, porque ele podia ter parado aí, porque ele fala que o sangue de Jesus perdoa, né? Mas por que ele está falando sobre pecados agora? Porque ele falou que o sangue de Jesus perdoa. Mas ele fala que se afirmamos que nós somos tão perfeitos, tão santos, que nós não somos mais pecadores. Que nós não somos mais necessitados dele. Andamos já com atitude que nós sabemos de tudo. São condições que nos levam a morrer. São condições que tiram até a nossa comunhão com ele. E ele fala, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Ele fala, e a verdade não está em nós. Eu fui sempre ensinado aqui que nós somos pecadores. Que nós somos falhos. Tem uma passagem na Bíblia que fala lá em Hebreus que se vós não pecar deliberadamente, né? Ou sem parar. E eu fiquei indignado um dia, eu falei, Senhor, e o que significa isso, Senhor? Porque Paulo fala que ele tenta fazer, ele não consegue. Então, Paulo também encaixou nesse negócio, Senhor? Será que o escritor de Hebreus está falando mal de Paulo? Que Paulo escreveu o livro de Romanos, ele fala que eu sou pecador, maldito homem sou eu, quem me livrará desse homem, quem me livrará dessa pessoa que tenta fazer o que é certo e não consiga fazer, ele tenta, ele procura, ele anda, ele está orando, ele está buscando, mas todo dia ele se encara com aquela natureza, aquela luta com o seu interior, ele falou, e ele não consegue vencer, e Paulo fala assim, mas eu achei refúgio em Cristo, e quando eu estou nele não há condenação. Mas o que ele está falando? O que ele está falando? Aí ele fala, se confessarmos.
E há uma declaração tão grande aqui, amados. Tem pessoa aqui que faz anos que não confessa nada para Deus. Verdade. Não, pastor, ora por mim, Deus me curou. Amém? Deus curou a pessoa que não era crente. Deus curou muita gente. Eu já vi muita gente ser curada aqui que nunca voltou de volta. Realidade. Quantas pessoas, pastor, o senhor usou para curar que nunca mais pisou na igreja? Que nunca mais deu glória a Deus? Então não é por causa disso. Há uma coisa mais profunda. É um estado de vida onde você depende do Senhor. Eu estava ouvindo um pregador pregando e eu achei interessante a colocação. Eu até mencionei nos jovens na quinta. Ele falou sobre o amor de Deus por Davi fez ele mandar Natan. Eu falei, engraçado, né? Eu sempre pensou que era a ira de Deus que fez ele mandar Natan. Que Deus estava com raiva de Natan. Que Deus estava com raiva de Davi. Aí ele mandou Natan para quebrar ele, para botar ele no seu lugar. Mas não era. Porque quantas pessoas você conhece nessa vida que faz maldade, que engana os outros, que rouba, que mata, que tem posições, é rico até morrer, até pode ser patrão seu. E Deus não põe a mão sobre ele. Por que Deus manda Natan ali? Ele manda Natan ali porque ele amava Davi. E por que Deus traz um sentimento de necessidade de arrepender para nós? Não para você se sentir inferior, é porque Ele te ama. É porque Ele quer você no céu. Se confessarmos, se entendemos a dependência, a nossa ligação com Deus é através do sangue de Jesus. Se você entender que o cartão de membro nos receber hoje não vale nada para entrar no céu, mas só o sangue de Jesus nos dá a herança de entrar no céu, não por obras alguma, como a Bíblia fala no livro de Efésios, mas pela graça de Deus, nós entramos pelo céu, porque o sangue de Jesus nos cobre, porque o sangue de Jesus nos purifica. E ele fala assim, se confessamos os nossos pecados, ele fala assim, uma coisa acontece, Ele é fiel, Ele é justo. E aí ele fala assim, e Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. João está declarando para a igreja, para você sobreviver como igreja, você tem de andar com Deus. Mas para você andar com Deus, você tem de depender dEle. Você e eu, amados, pode estar 1 dia, 20 dias, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Você ainda é um pecador, necessitado do sangue de Jesus para entrar, para viver, para ser perdoado, para tirar a culpa do pecado. Se Deus está tocando no teu coração, para você confessar os seus pecados, você declarar para Ele que você precisa. Olha que coisa linda quando Paulo escreve nos Romanos, fala assim, eu não consigo, porque aquilo que está dentro de mim, o pecado me faz eu errar. E fala assim, eu não consigo, eu não tenho capacidade, porque aquilo que eu não quero fazer, isso faz. Ele fala, escreve no capítulo 7, fala assim que essa guerra parece que ganha é o inferno. Aí ele fala, mas eu achei um lugar. Tem aquela canção, há um lugar, né, onde Deus me protege, há um lugar. E hoje nós falamos deste lugar. Este lugar é declarado aqui. Essa ceia é uma declaração deste lugar. Em Cristo. Em Jesus. No Senhor. Onde você vai e você fala. E você conta as mesmas coisas se for necessário, até Deus te libertar deste homem maldito, até Deus te levantar, porque quando você vence um erro, você nota outro, quando você vence uma coisa, Deus te mostra outra, parece que Deus, não um breakzinho, pensei que tinha vencido tudo, parece que quando às vezes mais, porque cada dia nós vemos mais a luz. E a Bíblia fala no livro de João, ele fala a diferença da luz das trevas é que a luz mostra que as obras das trevas são mais.
E quando nos aproximamos de Deus, a luz nos mostra os nossos erros. E mostra que precisamos dele. E mostra que necessitamos desta aliança. Aliança que fala em Jeremias 31, é uma aliança feita no seu sangue. Vamos levantar um minuto. Eu vou pedir ao pastor para orar. Mas eu quero que vocês entendam. Nós entramos neste lugar. Tudo que Deus tem planejado na nossa vida, tudo que Deus tem ministrado em nosso coração, em nossa vida. Você pode estar muitos anos na igreja, Deus podia ter prosperado você. Você pode ter muita coisa, que pode até mostrar que você realmente é abençoado por Deus. Ou que você pode ter nada. Quando você olhar para o banco, você chora. Você reclama para Deus, Deus, eu vejo Deus abençoando os outros, mas eu... E às vezes você não vê aquilo que você tem. Toda vez que entramos neste lugar e tomamos dessa ceia, lembramos que Ele morreu por você. Que quando você era pecador, Ele olhou para você e falou assim, vale a pena morrer. Enquanto você é pecador, Jesus está do teu lado. Ele até fala, eu não vim para os sãs, eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que precisam de mim. Eu vim para aqueles que necessitam de mim. Eu tenho 20 anos na igreja. Nossa, tem dia que eu falo, nossa, eu era melhor quando eu era mais novo. Parece que eu tinha mais ânimo. Parece que eu era melhor. Mas na caminhada, Deus mostra que você ainda necessita dele. O que Deus quer de você nessa noite? É você entender todos os dias. Eu me lembro nessa igreja quando, em 1992, 93, que toda a igreja orava, né, pastor? Tinha mais gente aqui na segunda-feira do que no sábado. Porque nós mudamos todas as nossas prioridades para começar com Deus primeiro. Mas eu tenho emprego. Eu tinha emprego naquele tempo. Eu morava em Norwalk. E trabalhava aqui em Greenwich. Então eu tinha duas opções. Ou eu vou para casa, né? Então é 40 minutos, 1 hora de tráfego para casa. Tomar um banho, pegar uma comidinha, voltava. Essa era a opção. Mas eu falei assim, eu vou fazer um sacrifício. Aí eu via na igreja sujo, coitado. Os irmãos falaram, nossa, que menino, não sabe nem que é para estar vestido bem na igreja. Culto de oração. Aí eu chegava aqui às 6h30. Eu ia no Wendy's, ia nos lugares, restaurantes, pegava uma comidinha, comia aqui na frente, pedia uma chave. Aí eu chegava aqui 6h15, 6h30. E eu começava a orar naquele banco lá de trás. E eu chorava. 7h30 o povo chegava, mas eu estava já no meio da minha oração. Eu tive tanta experiência. Naquele banco ali eu vi o coral do céu. Uma vez que eu estava em campanha de oração e jejum. Eu estava na 3ª semana, jejuando 5 dias direto, trabalhando. E eu estava ali e Deus falou para mim, você quer escutar o que eles estão cantando aqui no céu? Eu falei, eu quero, Senhor. Deixa. Parece louco, né? Mas crente às vezes é louco. Eu estava naquele cantinho orando e eu falei, Deus, deixa eu falar aí. Deus falou assim, parece que um vento soprou, eu senti uma língua sair. Eu comecei a cantar um hino mais lindo que eu nunca vi da minha vida, eu nunca lembro. Mas aquele hino começou a sair da minha boca em línguas. E eu senti que a vibração do céu entrou nesse lugar. Não tinha ninguém aqui. Mas Jesus estava aqui. E o céu desceu, por quê? Porque eu mudei a minha agenda para fazer Deus em primeiro lugar. O que Deus quer você fazer nesta noite é você mudar os seus princípios, mudar as suas prioridades, para que Ele esteja em primeiro lugar. Para que quando você levantar sua voz e falar, Deus, eu preciso
de você, né? Como lá está escrito em Isaías 58. Aí quando você muda as suas prioridades, vai lá, chega em casa e lê Isaías 58, fala o jejum que Deus agrada. Ele fala assim, quando você mudar as suas prioridades, quando você não pensar em você, e você pensar nos outros, quando você estender a sua mão, quando você fazer isso, eu do céu prontamente ouvirei a tua oração. Deus não está atrás da tua perfeição, amado. Deus está atrás da tua devoção. Deus está atrás daquilo que Ele deu para você, que você pode fazer. Mude a sua vida. Mude a situação. Proclama algo para Deus. Fala, eu vou mudar. Eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu vou mudar. Meu patrão fala, olha, não dá. Eu amo você, eu gosto do seu trabalho, mas não dá. Esse dia é um dia especial. Esse dia é um dia que eu celebro a grandeza. Eu preciso estar na igreja. Eu preciso. Não faz este lugar de uma opção segunda. Não faz este lugar de algo que você precisa fazer, porque não tem nenhum outro lugar para ir. Provérbios 3 fala assim, olha, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E Ele, olha que lindo, endireitará a sua caminhada. Em inglês fala o path. Parece que em nossa vida os caminhos estão assim, né? A gente não consegue enxergar. Mas quando nós reconhecemos Deus, Ele faz assim, Ele estica os caminhos e faz uma linha reta para nós andar. É o que Deus está falando com você nessa manhã. João estava preocupado, porque ele sabia que comunhão traz devoção. Comunhão traz necessidade. Ele sabia que quando você tem necessidade, você reconhece a quem você tem comunhão. Quando você está buscando, quando você está declarando para Deus, quando você está precisando de Deus, o que acontece? Deus começa a trazer pessoas que necessitam dEle para estar junto de você. Sabe por que Deus não manda pessoa para estar contigo? É porque você não está pronto para ajudá-los. Deus só manda para nós quando nós temos certeza daquele que traz a vida eterna. Fecha os teus olhos um segundinho. Eu vou começar a oração e o pastor vai terminar. Eu quero que você enxerga você. Não preocupa com os outros, não. Isso aqui é você. Salvação é sua. Ninguém vai ajudar você para ir para o céu, não. É você e Deus. A Bíblia fala, é o caminho estreito, só dá dois. Você e Jesus. Você anda com Ele, não tem mais ninguém, não tem esposa, não tem filho. Os irmãos estavam rindo de mim na quinta, porque eu falei, quando meu filho tinha 8 anos de idade, eu falei assim, ó, você não pode ir para o céu porque seu pai é pastor. Ele olhou assim e começou a chorar. Você precisa fazer uma declaração, você precisa conhecer Jesus como eu conheci. Você não vai para o céu não porque eu oro, porque eu entrego profecia. Não, você vai para o céu pelo teu próprio relacionamento com Deus. Você vai para o céu porque você conheceu Deus. Você vai para o céu porque Ele amou e morreu e viu você naquele lugar. Quando Ele olhou, Ele enxergou você. Ele enxergou o teu nome. E quando Ele olha no céu e é o único que tem direito a abrir aquele livro, Ele vê todo mundo que Ele pagou por o seu sangue. E Ele vai. Eu estou sonhando na imaginação. Ele vai. Ele olha para os nomes. E Ele vai interceder por nós. Para que a obra que Ele começou na sua vida, você pode terminar. Vamos fazer uma oração. Tu és desde o princípio aquele que vimos, aquele que ouvimos, até mesmo que aquele que palpamos com as nossas próprias mãos. Tu és a vida. E sem Ti não podemos nada fazer. Hoje é noite de ceia, onde reafirmamos que somos pecadores. Reafirmamos que o Teu sangue é a única coisa que nos salva. Reafirmamos que não foi em vão, que Tu morrestes, que valeu a pena, Senhor. Eu valei a pena para Tu morrer. Não foi em vão a vida minha e a vida dos meus irmãos.
Não foi em vão, Senhor. Não, tem uns que têm caído, mas levante! Caiu, levante e continua a andar. Porque Ele é fiel e justo e perdoa nós de todos os nossos pecados. Se está mancando, continua. Está doendo, continua. Porque Ele cura os joelhos cansados e as pessoas sobrecarregadas. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Deus está neste lugar. E a única razão que podemos estar aqui é porque Ele amou nós primeiro. Foi Ele que declarou, muito antes que nós declaramos em canção ou palavras, Ele declarou com sua própria vida. E o amor de Deus, que é derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado, Ele nos traz convicção. Não há confusão nisto, não há decepção nisto. Porque o amor foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que você sente, o que eu sentia desde que eu entrei neste lugar, foi o amor de Deus, que é tão grande, tão alto, tão profundo. Eu não tinha explicação, e até hoje eu não tenho explicação para o amor de Deus. Mas eu sei que Ele é fiel, e eu sei que Ele é justo, eu sei que Ele é vida, e eu sei que Ele te ama. Ele ama a mim também. Glórias a Deus. Aleluia. Espírito Santo, ajuda a tua igreja. Ajuda teu povo, Espírito Santo. Queima todo pecado. Queima, Senhor, agora. Ajuda a arrepender, Senhor. Ajuda, Senhor, a ser libertos. Ajuda-nos, Espírito Santo, quebrantarmos na tua presença. Porque somente o Senhor pode fazer algo na vida de um cristão. Nós pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, cada um que está aqui, Deus, faça algo miraculoso, Senhor, dentro para fora. É o que nós pedimos, ó Deus, pelo poder do nome de Jesus. Santifica a tua igreja, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Podem sentar. Nós vamos ministrar a ceia. Ainda tem, nós vamos apresentar um bebê, né? Glórias a Deus, no final do culto, uma criança. E nesta manhã nós estivemos visitando aquela jovem de novo no hospital, Letícia, né? Letícia, né? Deus está fazendo um milagre na vida dela. Glórias a Deus, está revertendo toda a situação, está boa, está muito otimista assim também na fé dela, ela não está abatida. E a mãe, né? Então Deus está operando lá, glórias ao Senhor. Continuamos orando para que ela saia de lá rápido. E ela tem 13 anos, pretende ir nos jovens também depois, né? Está orando por eles, glórias a Deus. E como é Santa Ceia, eu estava indo para fazer a visita e meditando na palavra do Senhor, e veio ao meu coração assim muito claro o Espírito Santo falando comigo por que o crente não deve pecar, sabe? O crente não pode pecar fácil, porque essa parte que o pastor Alex, pelo Espírito Santo, falou aqui, né? Pecarmos voluntariamente é quando você quer pecar. Entende? Isso é voluntariamente, quando você gosta de pecar. Agora, quando você peca pela tua fraqueza, que Paulo fala, aí Jesus e o sangue de Jesus, tendo em comunhão com a igreja, te perdoa. Se nós estivermos em comunhão com o Senhor e com os irmãos, o sangue nos purifica de todo pecado. Esse é o pecado involuntário, que o homem faz sem querer. Agora, quando ele faz querendo, ele tem que arrepender. E o Espírito Santo me deu uma visão na minha mente. E eu estou passando assim numa fase da minha vida, né? Indica que eu estou muito na presença de Deus, e às vezes vem umas lutas muito fortes, você fica meio abatido. Então essa semana foi bastante lutas e vitórias ao mesmo tempo. E Deus falou comigo ali, claro, como é que é a vida do cristão. Falou para mim, mas eu estou falando para você que sou pastor. Eu falei, nossa, isso aí tem que ser levado muito em consideração. Porque
quando você está em Cristo e vivendo uma vida santa, você é revestido com as armaduras de Deus. Está escrito, revestivos da armadura de Deus. E você tendo as armaduras de Deus, o inimigo teu fica mais fraco. Você vence ele, você tem armas para lançar contra ele. Quando você está em pecado, você perde as armaduras e o inimigo ganha as armaduras. Vou mostrar na Bíblia para vocês como é que é. O diabo, ele se arma cada vez mais contra você quando você peca. O teu pecado é arma para ele. Você quer ver? Vamos ler a palavra do Senhor da ceia, porque o Deus falou comigo, isso é muito claro, e eu quero passar para você antes da ceia. E não pode brincar com o diabo, não. Viu? Não pode brincar com o demônio, que demônio existe e ele rebenta. Então olha aqui, 1 Coríntios capítulo 15, quando Jesus desceu ao inferno e deu uma encontrada com a morte. 1 Coríntios 15, verso 55, fala assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, os demônios, a sua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O que está falando aí? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Então a arma do diabo para te acabar com a tua vida é o pecado teu. O diabo não tem nada, o diabo não pode atacar ninguém, nem crente, nem descrente, dentro do livre-arbítrio que Deus deu para o ser humano. Mas quando o camarada peca, aí seja ele crente ou não crente, o próprio pecado dele, o diabo pode atacar ele. Por causa do pecado. O pecado da pessoa abre porta para o Satanás atacar. Aí vai na família, finança, doença, perturbação e aquela pressão violenta dentro da casa, dentro da família. E a pessoa não discerne por que está acontecendo na minha família, por que está acontecendo isso em casa? Tem pecado. Tendo pecado, o diabo entra. É uma brecha, precisa de uma brecha para entrar e fazer um estrago. Então aqui fala que o aguilhão da morte, a arma da morte, a arma do inferno é o pecado. O próprio teu pecado. O teu pecado traz consequência. Todo pecado traz consequência na vida de uma pessoa. Aprenda isso. Desde Adão e Eva, quando Adão pecou, Deus falou assim, não, tudo bem, eu vou justificar vocês. O próprio Deus matou uma ovelha, cobriu Adão e Eva com a pele daquela ovelha que ele matou, mas chegou e falou assim, só que tem uma coisa, eu estou cobrindo, mas a consequência virá. Adão, você vai trabalhar, agora não vai, eu te dava tudo, agora já não dou, mas vai trabalhar. Mulher, você vai ter dor de parto e vai ser submisso ao teu marido. A consequência. Então foi uma outra da outra. Então, todo pecado tem consequência, independente de quem for. Agora, quando você arrepende de verdade, foi o que foi pregado aqui, eu estou pecando e eu preciso do perdão de Deus, preciso mudar minha vida. O sangue de Jesus vem, o que a Bíblia fala? Te cobre. Cobriu. Não vê mais. Deus perdoou. Mas você ainda continua só com o perdão, mas sem a armadura. Então, quando você pede perdão dos seus pecados, você leva uma vida errada aí de qualquer jeito, e pede perdão, Jesus te perdoa. Mas você está 0-0 com o diabo. Você fala, mas como isso? Porque quando Deus te perdoou os teus pecados, as armas dele acabou tudo. O teu pecado que estava exposto antes de ser perdoado era a arma dele. Jesus perdoou, ele ficou sem arma. Entende? Ele está sem arma agora. Se Jesus perdoou o teu pecado, ele não tem mais arma para te atacar. Mas em compensação também, você também não tem arma, porque você simplesmente está vivendo a vida da graça só. Só graça. Erra e Deus perdoa, erra e não santifica a tua vida. Agora, quando você santifica a tua vida, você reveste das armaduras de Deus. Aí você vai tendo armas para contra-atacar os demônios que atacam ao redor. Então, olha a diferença. Por isso que o crente tem que santificar. O crente tem que viver a vida santa. Vocês querem ver a glória de Deus? Vive a vida santa. Vocês querem que Deus mude a situação na tua casa, na tua vida? Vive a vida santa. Você quer a conhecer Deus de verdade, ter revelação de Deus, Deus falar com você, vive vida santa. O que é vida santa? Primeira coisa, pede perdão, volta para Jesus, entrega a tua vida para Jesus de coração, lê a palavra, busca Deus de coração, não por causa de religião, busca Deus de verdade, você vai encontrar, de verdade. Você viu esse primeiro passo. Segundo passo, você tem que participar das coisas de Deus que edifica a fé. Oração, santificação, palavra, viver no meio ambiente que te aumenta a tua fé. Santificação. Sem santificação ninguém verá Deus. Então, esse evangelhozinho que pregam por aí, fraco, que é
Não, Deus entende tudo, Deus perdoa tudo, Deus é amor, Deus dá tudo, Deus é que você vem dar 100, recebe 1000, esse negócio aí não existe na Bíblia, não. A Bíblia é o seguinte: se arrepende, vem, e Jesus, você não tem nada para oferecer para você, não tem aonde reclinar a cabeça. Você quer me seguir ainda? O camarada falou assim: eu quero, então me segue. Naquele tempo Jesus não tinha, o cara perguntou: posso, como é que eu vou te seguir? Ele falou assim: vocês querem vir? Vem, eu não tenho nada. Em outras palavras, ele está falando coisa terrena. Naquele momento você tem que saber porque está vindo. Eu não tenho, Jesus não tem nem aonde na cabeça. Jesus dormia debaixo das árvores com os discípulos. Mas eu tenho palavra de vida eterna. Eu tenho o céu, tenho meus anjos, tenho cura, tenho paz, sem nada. Então, quando você decide servir a Jesus, você tem que tomar uma decisão correta aqui dentro. Assim, eu vou seguir a Jesus porque Jesus é o Salvador. Eu vou seguir Jesus porque Jesus é o caminho. Eu vou seguir Jesus porque Ele perdoa os meus pecados e limpa. Eu vou seguir Jesus porque Ele tem uma vida eterna, senão eu vou para o inferno. E vai mesmo. Eu não brinco. Só tem 2 caminhos. Jesus também não brincava com ninguém no sermão dele, não. Só tem 2 caminhos. Ou você vai para esse caminho que é estreito, apertado e difícil e entra no céu, ou você vai para o lar que todo mundo vai, a maioria vai, e vai para o inferno. E o inferno existe. O inferno é real. Os demônios vai gozar na tua cara. Assim: mas você escutava a palavra? Você é um burro. Você creu foi em mim. Não creu no Espírito Santo nem em Deus. E agora eu vou te queimar aqui o resto da eternidade. O tormento das pessoas que estão no inferno não é só ele saber que ele está queimando, é saber que ele foi enganado pelo diabo e o diabo gozar na cara dele. Esse é o maior tormento. Se você rejeitou o Salvador lá na terra, o Espírito Santo e o caminho que levava a mim, e me seguiu por um período pequeno da terra aqui. Então, a santificação faz parte da igreja entrar no céu, faz parte de você ter vitória. E eu estava dirigindo, Deus falou assim: toda vez que você pega, você está passando uma arma tua para o diabo. Eu falei: não vou perder mais minhas armas, não. Tem que andar santo. Deus falou comigo: todas as vezes que você peca, você tem uma armadura aqui, na verdade você perdeu ela e ele ganhou uma contra você. Para te acusar, para te derrubar, para tirar a tua fé e para te prender. E para te matar. Entende isso? Cada vez que você peca, você tirou o que você tinha e passou para o lado de lá. Agora, quando você santifica a tua vida e busca Deus, você está sendo revestido do poder de Deus, das armas de Deus. E aí o que acontece? O de lá está ficando fraco. E aí quando você ora, Deus manifesta. Quando você ora, os demônios têm que sair fora. Sabe por quê? Porque você tem a presença e o revestimento. Deu para você entender a mudança que é? Então você tem que escolher qual é o caminho que você quer seguir. Você tem que escolher onde você quer chegar. A igreja que vai ser arrebatada é uma igreja imaculada, sem mancha. Você já viram isso aí? Está na Bíblia. Igreja imaculada, sem mancha, sem ruga, sem ser velha, é nova, santa e irrepreensível. É a que vai ser arrebatada. E eu quero te falar para você, como Jesus te escolheu, se você não acordar, Deus vai te acordar. Só que o meio de Deus de acordar é te provando. Sabia disso? Por isso que Davi foi lá com Natan, Deus falou assim: o único jeito de Deus levar você aonde que Ele quer que você chegue, para você não ir para o inferno, é te provar, é permitir o bicho atacar mesmo. E o bicho ataca. E ele ataca onde dói. Sabia disso? Ele ataca onde dói. É onde que ele não queria que ninguém mexesse, é onde que ele vai mexer mesmo. Então, a igreja, nós temos que pregar, sabe, mais duro um pouco, para que gere temor e você conheça a verdade. Pregar um pouco mais além daquilo que o povo quer ouvir, porque o povo quer ouvir novidades. Queria que eu chegasse aqui hoje, orasse para todo mundo e ficasse todo mundo curado, todo mundo maravilhoso. Né? E Jesus cura mesmo. A presença de Deus é forte para fazer qualquer coisa que você imagina. Mas isso não é a prioridade de Deus na sua vida. A prioridade de Deus na sua vida é você entender que a nossa vida é passageira e isso aqui é passageiro e a nossa vida está com Ele, lá na eternidade. É lá que tem vida. É lá que nós recebemos o corpo glorificado. É lá que o plano de Deus para nós não é para cá, não, é para lá. Semana eu passei muita luta, mas eu também depois ouvi a glória de Deus.
Eu comecei a falar, isso aqui é passageiro mesmo, e quando eu passo por luta é porque Deus quer me mostrar que o reino de Deus é mais real que você imagina. E eu preciso entrar nele. Então não peque. Não peque. Começa a falar, não vou pecar mais, não, vou ser santo. Vou santificar minha vida. Vou buscar a presença de Deus. Porque quando você fizer isso, você está sendo cada vez mais revestido do poder de Deus. E o diabo cada vez mais fraco contra você e tua casa. Então nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Então Santa Ceia é um momento de reflexão. E eu estou falando isso aqui porque eu sinto que a igreja precisa de um renovo, de santificação, para Deus manifestar mesmo, sabe? Em todo mundo, no ambiente. No Brasil, na Santa Ceia, antigamente, onde a igreja era forte, para te falar a verdade, o culto de Santa Ceia lá era até exclusivo. Aí o povo lá era muito fechado. Não era muito fechado, não é que o povo era, você é crente ou não é? Se não é, você nem participa. Você já imaginou isso? Manifestava endemoniado, crente em pecado. Crente em pecado, chegava lá, manifestava endemoniado nos cultos de Santa Ceia. Estava mentindo a Deus e à igreja e aos irmãos. Então nós temos que fazer um exame antes da nossa participação com a ceia e falar, Deus, me perdoa e eu vou mudar. Me perdoa e eu vou mudar. Me perdoa e eu vou sair daqui, vou santificar minha vida. Vou ficar com um pouco de temor, porque não adianta só você falar assim, Deus me perdoa, vou participar e já sair dali com a mesma mentalidade para viver do jeito que você está vivendo todo dia. Doesn't work. Vamos ler a 1 Coríntios capítulo 11.